Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 443 e minguando até 847 dias, 2 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias 19 horas e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura deste título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, blog de 393. Esta é a abertura. Acompanhe e deixe de ser essa vítima social. E o blog de 399 é uma referência desse título e da mesma forma, para que vocês possam ter consciência em tudo. Acompanha, é muito interessante, ok? Também deixo na descrição do vídeo um vídeo anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, já que este blog diário ele é uma continuidade. Acompanhe tudo isso e vai deixar de ser essa vítima social. Também deixo uma playlist na descrição do vídeo de 400 a 500. Eu estou formando ela ainda, ela não está completa. Eu faço ela de 100 em 100. Eu vou terminar ela quando chegar de 400 a 500, ok? Aí vocês acompanham pela playlist, né? Isso vai ser interessante. Quando vocês fizerem isso, vocês vai deixar de ser essa vítima social. Faça isso com carinho, com respeito. Não tire conclusões precipitadas, ok? E vocês vão ficar bem servidos de tudo, né? Que está sendo dito, que está soando sobre essa voz, ok? Blog diário de 443, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, o poder de realização, sendo As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, parte 51, eu vou fazer até a parte 70, e sendo o poder de realização a parte 3. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam dar continuidade. Se vocês não viram o que foi dito antes, volte a um blog anterior que está na descrição e acompanhe. Isso é importante para que nós possamos dar continuidade de tudo, ok? Vamos então, né, entrar nesse blog diário de 443, o poder de realização. E fazer a leitura deste contexto, e depois nós vemos que a expressão livre é tudo que é a dimensão Cristo e tudo que é a dimensão sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade, né? Dimensões sociais, a gente pode falar de submundo, podemos falar que aquilo que nós aprendemos dentro da sociedade, podemos falar de subconsciente, tudo que está dentro deste mundo globalizado, ele se divide. O que está dentro de nós não se divide. Nós não se divide, porque é como se nós dissesse assim: o nosso corpo é espiritual, ele é igual a Deus, pertence a Deus. Mas quando eu me divido ele com o mundo, por exemplo, com o submundo, aquilo que já tem dentro da sociedade, dinheiro, carros, né, todas essas coisas aí, quando eu divido ele, então eu começo a entrar em conflito com o próprio Deus que está dentro do nosso corpo interior. O nosso próprio eu interior, que Deus, de uma certa forma, ele, quando nós permitimos que que nos realiza dentro de nós, que ele realize nós, ele está dentro de nós, com o nosso interior. Então ele vai se realizando nesse nosso corpo emocional. Da mesma forma, quando nós permitimos, quando a gente ativa o nosso corpo emocional pelo que já tem dentro da sociedade, então nós fica contra o nosso eu interior, aonde Deus já está lá, né, de uma certa forma, esperando vocês para relacionar, certo? Existe ideia que entra, existe ideia que sai, né, por exemplo.
Às vezes eu estou suando uma coisa que eu estou levando uma palavra. Vocês, de uma certa forma, vocês têm que abrir os seus coração a se conscientizar sobre aquilo que eu estou dizendo. Se for uma coisa de Deus, você vai abrir a porta para que Ele possa, de uma certa forma, levar a consciência ao seu interior, de uma certa forma, porque o mundo ele vai se renovando, né, de uma certa forma, né? Às vezes aquela ideia de Emanuel estava habitado, depois ele foi desabitou, né? Foi para Cristo, por exemplo, representando todo mundo, mas aí depois veio um corpo, a imagem desse corpo gerando um reflexo, a imagem desse corpo é o reflexo dele, é o Jesus do relacionamento social. Jesus, relacionamento social, ele vai representar cada corpo em específico. Existe essa complexidade, ok? Jesus ele pode muito bem representar o mundo globalizado, os interesses. Aí quando ele representa o mundo globalizado, ele vai representar a razão social de todos os corpos, o Cristo, por exemplo. Aí sim ele pode estar no exterior, falando alguma coisa para as pessoas, batendo na sua porta. Mas não, você não quer. Ah, esse cara aí é falso, não quero saber dele. Aí fica aquela coisa travada ali e tal, a consciência travada, porque não abre a porta para que Deus, de uma certa forma, possa trazer a consciência da vida para ele. Entenda isso. Se você negar, vocês ficarão negados. Entende isso? Isso é muito sério, ok? Ouça a voz, de uma certa forma, ele pode estar no exterior, ouça alguma coisa que possa estar no exterior, leve a consciência para que ele possa renovar o seu interior, para que nós possamos permanecer com a nossa consciência interior junto com Deus, certo? Entenda isso. Entenda isso, o processo. Então, Deus ele pode estar nos exteriores do corpo, batendo na porta das pessoas, sabia? Com a menção Cristo, com a dimensão Cristo, por aquilo que ele globalizou, né, dando uma referência, né, porque Deus chamou as pessoas tudo pelo anticristo, né, e pelo anticristo mesmo ele vai devolver todos aqueles bens, aquelas coisas que foi roubada, foi tirado, né, que foi de uma certa forma contradizido. Então essa palavra vai soando, se vocês não permitir, né, você não permitir que Deus de uma certa forma, leva a consciência a vocês desse Cristo, desse mundo que foi globalizado para Deus, vocês não vão conseguir ter consciência, vocês vão ficar travados em vossos corpos emocionais e sempre vai achar que tem razão e não tem, ok? Vamos para esse contexto, vamos lá. Quando eu ativo o meu corpo emocional por uma necessidade, eu fico vítima dessa necessidade. Quando eu ativo a minha consciência, eu fico dividido entre o que é certo e o que for errado, para que eu possa relacionar isto à minha sociedade. Porém, o corpo que não tem a consciência sobre o seu corpo emocional, ele é vítima deste corpo emocional e procurando a se promover dentro da sociedade a qualquer custo. Isto não vai explicar nem o certo e nem o errado no tempo de Guerra Fria. Porém, e se for apenas uma realização pessoal deste mentor, vai voltar como ato consequente. E que nesta causa Deus me julgue sobre eu e este que destrói o sonho dos corpos para se promover socialmente. E de forma que eu sei o que senti neste tempo em que eu fui vítima e pensamento de servir ou pelo bem ou pelo meu mal, ou pelo meu bem ou pelo meu mal, para que todos os corpos soubessem desta minha ação para se realizar sobre um espírito de profecia que me relacionava à minha consciência para permitir o meu corpo emocional como vítima desta sociedade evolutiva de conscientização de corpos. Muito perfeito esse contexto, muito bom. Vamos lá explicar mais uma vez, fazer uma expressão livre, ok? Vamos lá. Quando eu ativo o meu corpo emocional por uma necessidade, eu fico vítima desta minha necessidade, né? Eu tenho uma necessidade
Eu não posso relacionar essa necessidade à minha sociedade no tempo dessa Guerra Fria. Não posso, não posso, não posso, não posso, de jeito nenhum, porque essa sociedade ela não estão preparada para me receber, não está. Então, se eu relacionar a minha necessidade à sociedade, eu vou ser um com ela corruptamente. Eu vou estar sendo corrompida com ela, entenda? Porque ela tem uma provisão sobre a consciência emocional que ela sempre pensa o que é certo para ela mesma. Ela não pensa o que é certo para o outro, ela não consegue relacionar o bem. Essa sociedade não consegue relacionar o bem. Então, eu não posso relacionar, no tempo de Guerra Fria, eu não posso relacionar a minha necessidade a outro corpo emocional. Eu só tenho que relacionar a minha necessidade a Deus, apenas. E no tempo de Guerra Fria é isso e isso, não mude isso, ok? Quando eu estiver quando eu ativo a minha consciência e eu fico dividido entre o que é certo e o que é errado, sobre o poder, sobre certo e errado, para que eu possa relacionar esta minha sociedade. Quando eu falei ativa, a minha consciência é eu ter consciência no meu corpo interior. Lá dentro eu tenho a consciência, eu estou permitindo que Deus se realize junto comigo. Então eu vou estar com a minha consciência do meu corpo interior ativo e vou desativar o meu corpo emocional, de uma certa forma. Porque lembra no blog anterior, um vai contra o outro, significa que quando o meu corpo espiritual, no tempo de Guerra Fria, quando o meu corpo espiritual está ativo, eu tenho que desativar o meu corpo emocional, offline para ele. Emocional offline, deixa ele desligado. E quando o meu corpo emocional estiver ativo, eu tenho que desativar o meu corpo espiritual. Então, essas duas ideias vai ficar um se limitando contra o outro, o corpo emocional contra a minha consciência. Mas quando eu tenho a consciência, eu vou ter a visão sobre o certo ou errado. Agora entenda, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Vamos lá. Quando eu ativo a minha consciência, eu fico dividido entre o que é certo e o que for errado, para que eu possa relacionar esta minha sociedade. Porém, o corpo que não tem a consciência sobre o corpo emocional, o espírito que não tem a consciência sobre esse corpo emocional, ele fica vítima desse seu corpo emocional, procurando se promover dentro da sociedade a qualquer custo, né? Quando você não tem a consciência ativa a sua consciência ativa do seu espírito, né, do seu corpo interior, do seu corpo espiritual, você fica vítima, você relaciona o seu corpo emocional a qualquer custo. Você vai achar que, né, que pode governar, o governo vai governar da ideia na política, religião, pode determinar quanto custa um pó de café, sei lá, você vai determinar como que seus pais têm que viver, sei lá, muita coisa que você fica negado quando você fica com o seu corpo emocional. Quando você é espiritual, você olha para as pessoas e você vai vê-la realizando de todas as formas, e realizando de todas as formas com o seu corpo emocional mesmo. Então você não tem que intrometer naquilo que ela está se realizando. Quando você ativa o seu corpo emocional contra outro corpo emocional, os dois ficam, de uma certa forma, negados. Entenda isso. E procurando se promover dentro da sociedade a qualquer custo, né? Quando eu falo procurando se promover dentro da sociedade a qualquer custo, é quando você tem a razão sobre o seu corpo emocional. Você perde a consciência do seu corpo espiritual para dar razão a outra pessoa, né? Isto não vai explicar o certo ou o errado no tempo de Guerra Fria. O que eu quero dizer? É isso que eu estava começando a entrar e dizer. Quando eu tenho meu corpo espiritual, eu transformo meu corpo aqui espiritual, eu olho para a pessoa, eu vejo que ela está errada, eu não tenho o poder de decidir, de convencer ela. Eu tenho a visão que ela está errada, eu sempre fico observando, né. Se eu posso, né, de uma certa forma, alertar ela espiritualmente,
né? Não pelo corpo espiritual, não pelo aquilo que ela está se movendo emocionalmente, porque ela não vai ter essa ideia de me ouvir, porque o corpo emocional dela vai estar ativo de uma certa forma. Então você vai ter a visão sobre o certo e o errado, não vai significar que as coisas erradas para mim é errada para ela, as coisas certas para mim é certa para ela. Eu posso fazer uma coisa errada e ser errada e eu posso fazer uma coisa errada de forma que ela pensa que é certo e ela pode fazer uma coisa certa de forma que eu penso que é errado. Quando eu entendo a ideia da espiritualidade, os meus corpos emocionais se tornam espiritual e eu vejo que eu não tenho que levar as coisas que é certo e que é errado sobre os meus conceitos emocionais, eu tenho que me permitir, de uma certa forma, que as pessoas fiquem flexionadas de todas as formas, para que eu não seja o mentor de um corpo emocional. Porque isso dói, certo? É aquela mesma coisa que eu digo no início. Quando você relaciona diretamente à sua sociedade, seu corpo emocional, você fica negado, você fica bloqueado, você tem grande chance de ficar frustrado, entenda? Porém, e se for apenas uma realização pessoal deste mentor, vai voltar como ato consequente, né? É aquilo que estava tendo dito. Se você é um mentor emocional, aquilo que você fez de menção, ele vai voltar para você de uma certa forma. Vamos supor que você diz para a pessoa, fala assim: "Olha, não faça isso". Ela vai e faz e dá certo. Ela vai voltar para você, ela nunca mais vai confiar em você, porque aquilo que você pensou que era errado para você, que era errado, para ela era certo, era a hora dela de fazer aquilo, era a hora dela se realizar, mas você de uma certa forma estava impedindo ela emocionalmente, né. A pessoa quer ir fazer uma coisa, quer tirar uma carteira, quer fazer promover alguma coisa assim, vai, tranquilo, você tem condições de financiar isso, vamos embora, tranquilo, não tem problema. Mas aí você acha que às vezes você pode determinar uma coisa para a pessoa vai e faz, e você perde aquela ideia de relacionar ela uma coisa que era boa. Ela tomou a iniciativa, foi e deu certo, e agora você já não tem aquela ideia mais, porque você agiu emocionalmente, ok? Porém, e se for apenas uma realização pessoal, o pessoal deste mentor vai voltar como ato consequente, né? E que nesta causa Deus me julgue sobre o que e que nesta causa Deus me julgue sobre eu e este que destrói os sonhos dos corpos para se promover socialmente. Aqui, quando eu falo, além dessa ideia de relacionamento corpo a corpo, eu relacionei a sociedade inteira, né, sobre aquela ação que eu tinha sobre aquela pirâmide, que eu me apliquei meu corpo emocional sobre ela. Aí eu entendi do outro lado estava as pessoas mal intencionadas, a sociedade corrupta, todo mundo querendo ganhar dinheiro a qualquer custo sobre os seus corpos emocionais. Aí eu compreendi, eu deixei de no ato pessoal, eu saí do ato pessoal, por exemplo, aqui ó, porém, e se for apenas uma realização pessoal deste mentor, vai voltar como ato consequente, beleza. Aí, esse é o relacionamento corpo a corpo. Aí depois eu fui para a sociedade, e que nesta causa Deus me julgue sobre eu e este que destrói o sonho dos corpos para se promover socialmente. E de forma que eu sei o que senti neste tempo, né, neste tempo que eu estou dizendo, um tempo que eu me apliquei à pirâmide, e que eu fui vítima, e pensamento de servir ou pelo meu bem ou pelo meu mal, né. Quando você tem uma consciência espiritual sobre a ideia, ela vai sempre permanecer pela espiritualidade, né. Eu expliquei isso no blog anterior, né. Quando você tem uma consciência espiritual, ela vai permanecer pelo mesmo espírito de profecia. Pelo aquilo que possa ser ruim para você, se você se permitir, você vai ter o poder de se realizar acima desse corpo, acima das intenções, dos benefícios que esse corpo pode produzir, né.
Por que que muitas das vezes a Bíblia fala cair como morto? É para que os nossos corpos emocionais fica offline, para que eles fica desligado. Quando ele fica desligado, as nossas visões espirituais, né, sobre o certo, sobre o errado, ele vai aparecer socialmente. Eu vou conseguir ver a sociedade minha de todas as formas, pela coisa certa e coisa errada. E eu vou escolher o que que eu vou escolher relacionar a mim. Eu vou poder escolher, eu vou ter várias escolhas. Ah, eu vou escolher uma coisa ruim, porque eu vou ter consciência. Então vamos relacionar isso, porque o conhecimento, ele vale muito, certo? Quando eu me apliquei a essa pirâmide, que eu entendi no meio do caminho que o dinheiro, ele sustenta os vermes das nossas inconsciências emocionais, eu fiquei muito, né, grato e ao mesmo tempo, né, pensando, né, como é a sociedade. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Para que todos os corpos pudesse para que todos os corpos soubesse desta minha ação para para se realizar sobre um espírito de profecia que me relacionava à minha consciência para me permitir o meu corpo emocional como vítima desta sociedade evolutiva de conscientização de corpos. O que que eu quero dizer? Eu passei por o que passei, não há arrependimento, nenhuma vírgula de nada que eu fiz, nenhum arrependimento. Não tem arrependimento. E eu faria isso, faria tudo de novo. Faria, faria. Não é a causa de eu perder ou ganhar. Eu ainda continuo relacionando poder a Deus. Só que agora eu tenho coisas a mais. Eu tenho mais conhecimento. Eu entendi que o meu corpo emocional, ele não vai, de uma certa forma, ele não pode, de uma certa forma, fazer uma alianças com a inconsciência das pessoas. Eu tenho que seguir no plano espiritual de Deus e ser um pouco mais conservador. Quando as coisas, de uma certa forma, vêm dessa ideia de novo, eu já sei como relacionar. Eu já aprendi. Eu tinha uma consciência espiritual sobre isso, mas no decorrer de quando eu vi essa porta aberta, eu comecei a relacionar tudo ao contrário daquilo que eu tinha planejado espiritualmente, de ser uma pessoa conservador emocionalmente, né, de relacionar uma coisa única para que o dinheiro não pudesse comprar a consciência das pessoas. Mas quando eu vi essa oportunidade, eu relacionei uma coisa a Deus, né, sobre o meu corpo emocional, que era uma ideia minha, o meu corpo emocional estava ativo. Poderia ser uma ideia espiritual, por um espírito de profecia, aonde eu tinha que, de uma certa forma, passar por esta certa humilhação, e que eu permitiria a qualquer forma? Sim, poderia. Para quê? Para que eu pudesse trazer consciência a esse corpo emocional, eu poderia sim, né, é o fato, é o que aconteceu. Mas entenda como isso é muito, delicado de compreender, entenda. A nossa consciência emocional, ela sempre quer ter razão acima de tudo, e quando ela quer, ela deseja, ela não é uma realização. Quando você deseja algo, você quer algo, não é uma realização, é um precipício de nossas consciências emocionais, é onde nós vamos querer relacionar os nossos interesses acima de todos os interesses. É como se você visse as pessoas morrendo, né, sendo violentada dia a dia, como se você não importasse com ela. É como se você quisesse só viver a sua vida, seu carro, sua casa, né? Sei lá, seus filhos, sei lá. Você não importa com a sociedade. Aí é que entra a delicadeza da coisa, certo? A gente temos que ter paciência e não passar com nossos corpos emocionais. Tenha a razão do nosso corpo espiritual para que ele não para que o nosso corpo emocional não deixe a gente enganado sobre muitas coisas que vêm acontecendo dentro da sociedade, muitas coisas negadas de todas as formas, né? E a gente vai entendendo isso de todas as formas, ok? É muito interessante se você acompanhar tudo que está sendo dito, fazer esse curso, né, do blog diário, voltar Deus do princípio, né, tudo que foi dito, existe muitas expressões
que você vai ter muita consciência de tudo, sobre a Bíblia significativa, sobre a dimensão Cristo, sobre as dimensões sociais, tudo relacionando isso nas suas consciências. Não tire conclusões precipitadas, faça esse curso, volte lá no início, certo? Volte lá no início. Desde quando eu comecei o primeiro blog diário, já estou no blog de 443, certo? Este blog de 443 significa que eu gravei 443 vídeos, certo? Ela vai minguar até 847 dias. Eu sempre deixo aqui na descrição, na tela do vídeo, uma descrição sobre os blogs diários, sobre aquilo que vai minguar nessa noite milenar. Depois que passarmos essa nova era, nós vamos entrar em uma sociedade correta. As coisas na sociedade vai começar a se alinhar, a segurança ela vai começar a se fazer de uma forma correta, né? Eu vejo muito hoje, né, as pessoas de uma certa forma preparando as suas consciências para entrar numa nova era, para fazer uma segurança para a sociedade, para a gente podermos relacionar isso bem à sociedade, essa nova consciência que Deus nos está nos dando, certo? Neste tempo, a Bíblia fala, a Bíblia significativa fala que a rua serão de ouro. A rua de ouro significa o quê? Que vai ter segurança, certo? De uma certa forma, essa ideia, que essa própria tecnologia que estão trazendo para corromper nossas consciências, ela mesma vai, de uma certa forma, colocar cada um no seu lugar. Viver em paz, tranquilo, saber que a sociedade, de uma certa forma, ela vai ter que prestar conta pelo seu erro, certo? Se você moveu de uma forma errada pela sociedade, então você vai ter que pagar. Então, as consequências ela vai vir na hora. Hoje as consequências boas, as consequências ruins, ela cai na espiritualidade. Como que você entende cai na espiritualidade? Porque ela não tem um poder de realização momentânea. Ela deixa as pessoas, a sociedade, ficar intimidado pela desgraça do outro. Quando você fica intimidado pela desgraça do outro, você cai em uma espiritualidade do medo, você ativa o seu corpo emocional com medo, fala assim, nada vai resolver, essa sociedade não conserta, a gente não pode confiar mais em ninguém, né? Aí você vai começando a ativar nos seus corpos emocionais e vai começando a relacionar essas coisas negativas para os seus irmãos. E vai acontecendo o que está acontecendo aí. Você vê que a maioria das pessoas estão com seus corpos emocionais ativos, né, procurando as suas coisas, relacionar suas necessidades a uma sociedade corrupta, relacionando apenas o homem, o poder de resolutividade, não relacionando Deus, o poder, né? De uma certa forma, a gente entende que isso que é traição, quando você relaciona o outro homem, provisão, né? Quando você fala mal do homem, fala mal de uma pessoa que está representando um poder, por exemplo, um político, achando que ele é o provedor. Então você traz essa espiritualidade de Deus, esse poder imenso que ele pode prover. Eu passo pelo que eu passo pelo uma coisa que possa ser resolutiva e ter uma resolutividade, certo? Porque se Deus quiser, ele pode. Se Deus quiser, ele não pode. Eu tenho que compreender que o poder do bem e do mal está na mão de Deus, não está na mão de corpo, não. Aquilo que eu penso que às vezes que é o meu bem, é o meu mal. É o meu corpo ativo aí pela soberba, pela ignorância, pela estupidez do outro, né? Todos nós passa por isso, passa por esses processos, achando que nós temos razão, mas não temos razão. A gente só quer o nosso bem a qualquer custo, emocionalmente, enquanto as pessoas estão aí, né, sofrendo as consequências do pecado de outros, aí você quer viver a sua vida, sei lá, de uma forma egoísta emocionalmente. Entenda tudo o que foi dito, acompanhe, como eu tenho dito, acompanhe todos os blogs diários, não tire conclusões precipitadas, faça esse curso, né? E faça de uma certa forma uma ideia que você possa se conscientizar de todas as formas, ok? Faça isso e vamos nos relacionar, nos permitir para toda essa grandeza de Deus e de Cristo, ok?
Acompanhe os blogs diários e deixa de ser essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.